Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Dando continuidade na resolução dos exercícios sobre geometria analítica, neste vídeo estarei auxiliando você na resolução do exercício de número 19, certo? Ele diz o seguinte: determine o perímetro do quadrilátero ABCD, certo? Então, perímetro, soma dos lados. Para saber os lados, nós precisamos medir as distâncias. Então, eu preciso saber a distância de A até B, de B até C, de C até D, de D até A, certo? Então, vamos lá. Primeiro, vamos encontrar aqui as coordenadas. Nós já sabemos fazer isso. Então, ponto A, qual a coordenada do ponto A? Posso considerar aqui. Então, 1, 2, 3. Então, a coordenada de A é 3 em x e 1, 2 e 3 também em y, certo? Ponto B. Ponto B está aqui em -1, -2, -3. Está em -4 para x e em 2 para y, certo? Bem aqui, ó. 1, 2. Ponto C. Ponto C, coordenada dele. A coordenada dele é -2 para x, certo? Aqui em -2. E -1, -2 também para y. E por fim, a coordenada D está em 4 para x, certo? Aqui. E 3, -4. E também -4 para y. Pronto. A primeira parte está resolvida, então nós encontramos as coordenadas. Agora, o que nós precisamos fazer? Calcular todas as distâncias. Então, vamos começar. Primeiro, nós vamos calcular a distância de A até B, certo? Que é esse lado aqui em cima. A distância de A até B será o quê? XA. Então, x de A vale 3. Então, eu tenho 3 menos x de B vale -4. Então, menos 4 ao quadrado mais o y de A vale 3 menos o y de B, que vale 2. Isso também ao quadrado. Então, a distância de A até B é igual a raiz 3 menos -4. Então, eu tenho 3 mais 4, certo? Então, eu tenho 7 ao quadrado. Mais 3 menos 2 é 1. Então, eu tenho 1 ao quadrado. Então, a distância de A até B será o quê? Será a raiz 7 ao quadrado, 49. Mais 1 ao quadrado é 1. Então, a distância de A até B é a raiz de 49 mais 1, 50. Pronto. A raiz de 50 não tem raiz exata, então a distância de A até B é a raiz de 50. Segunda distância será a distância de B até C, certo? Então vamos lá. Raiz. Quanto que vale o x de B? X de B vale -4. -4 menos x de C, -2, isso ao quadrado, mais y de B vale 2, menos o y de C, que também vale -2. Isso também ao quadrado. Então, a distância de B até C é a raiz de quem? -4. -4 menos -2, então eu tenho -4 mais 2. -4 mais 2 me sobra -2 ao quadrado. Mais 2 mais 2, 4 ao quadrado. Então, a distância de B até C será a raiz quadrada, menos 2 ao quadrado, eu tenho 4, mais 4 ao quadrado, 16. Então, quer dizer que a distância de B até C é igual a raiz de 4 mais 16, 20. Pronto. Também encontramos a distância de B até C. Terceira distância é a distância de C até D. Então, vamos lá. Então, raiz quadrada. Qual que é o x de C? X de C vale -2. Então, eu tenho -2 menos x de D vale 4. Então, -2 menos 4 ao quadrado mais, quanto vale? O y de C, -2. Então, eu tenho -2 menos
o y de d, que vale menos 4. Menos 4. Isso aqui ao quadrado. Pronto. Então, a distância de C até D será o quê? Será a raiz quadrada. Vamos resolver aqui. Menos 2 menos 4, eu tenho menos 6 ao quadrado, mais menos 2 menos 4, então eu tenho menos 2 mais 4, certo? Isso aqui me resulta em 2 positivo ao quadrado. Então, a distância de C até D será a raiz quadrada de quê? Menos 6 ao quadrado, eu tenho 36 positivo, mais 2 ao quadrado, 4 positivo também. Então, a distância de C até D é igual a raiz quadrada de 36 mais 4, nós temos 40. Então, a distância de C até D vale 40. E, por fim, a distância de D até A. A distância de D até A será a raiz. Quanto vale o x de D? X de D vale 4. Então, eu tenho 4 menos x de A, 3. 4 menos 3 ao quadrado, mais o y de D vale menos 4. Então, eu tenho menos 4 menos o y de A vale 3. Então, menos 4 menos 3. Isso aqui é ao quadrado. Certo? Então, a distância de D até A será o quê? A raiz quadrada. 4 menos 3 fica 1 ao quadrado. Mais menos 4 menos 3, eu tenho menos 7 ao quadrado. A distância, então, de D até A será o quê? A raiz quadrada. 1 ao quadrado, 1. Mais menos 7 ao quadrado, eu tenho 49 positivo. Então, a distância de D até A será a raiz de 49 mais 1, 50. Pronto. Então, nós temos todas as distâncias que precisávamos, porque precisamos calcular o perímetro. O perímetro é a soma dos lados, então preciso das informações de quanto vale cada um desses lados. E é justamente o que nós encontramos. Então, agora, logo, o perímetro será distância de A até B, será então raiz de 50, mais, já que é a soma, né? Raiz de 20, mais raiz quadrada de 40, mais a última distância, raiz quadrada de 50. Pronto. Só que aqui eu tenho duas raízes quadradas de 50. Então eu posso transformar isso em 2 raiz de 50. Já que eu tenho duas vezes a raiz de 50, mais a raiz quadrada de 20, mais a raiz quadrada de 40. Outra forma de nós visualizarmos esse resultado aqui nós podemos então fatorar todas essas raízes. Como? Por exemplo, eu tenho aqui 50, certo? 50. Então, eu vou fatorar. 50 eu posso dividir por 2, que vai dar 25. Aqui no caso eu não posso dividir mais por 2. Por 3 também não, então posso dividir por 5, que vai dar 5. Divido por 5 e vai dar 1, certo? Então eu posso dizer que 50, ou a raiz de 50, eu também posso escrever como 5 ao quadrado vezes 2, certo? Se eu tenho então a raiz de 50 sendo igual a raiz de 5 ao quadrado vezes 2, esse ao quadrado eu posso tirar ele da raiz, certo? Então eu tenho 5 raiz de 2. Beleza? Então, o raiz de 50 eu posso escrever ele como 5 raiz de 2. Ok? Raiz de 20, mesma ideia. Posso vir aqui, então, e fatorar o 20. 20 divide por 2, que vai dar 10. Divide por 2, que vai dar 5. Divide por 5, que vai dar 1. Ou seja, eu posso escrever como 2 ao quadrado, certo? Vezes 5. Isso aqui também é 20. Então, a raiz de 20
pode ser escrita como a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 5, que também é 2 raiz de 5, certo? 2 ao quadrado ele pode sair fora da raiz. E nós temos o raiz de 40. Então, vamos fatorar o 40. 40 divide por 2, que vai dar 20. Divide por 2, que vai dar 10. Divide por 2, que vai dar 5. Divide por 5, que vai dar 1. Ou seja, o 40 eu posso escrever como 2 ao cubo vezes 5. Ou, nesse caso, como é raiz quadrada, nós fazemos grupos quadrados aqui de 2. Então, 2 ao quadrado vezes 2 vezes 5, que é 10. Então, quer dizer que raiz de 40 eu posso escrever como o quê? A raiz de 2 ao quadrado vezes 10. Semelhante, eu posso, então, tirar esse 2 ao quadrado daqui. Então, eu tenho 2 raiz quadrada de 10, certo? Então, a nossa resposta ela pode ser reescrita da seguinte forma. Nós temos 2 raiz de 50, então nós vimos que o raiz de 50 pode ser reescrito como 5 raiz de 2, certo? Então, nós teremos 2 vezes 5 raiz de 2, mais o raiz de 20, nós vimos que ele pode ser reescrito como 2 raiz de 5, certo? Mais raiz de 40, nós vimos que pode ser reescrito como 2 raiz de 10. Certo? Então aqui nós podemos reorganizar. 2 vezes 5 aqui eu posso multiplicar, então eu tenho 10 raiz de 2, mais 2 raiz de 5, mais 2 raiz de 10, certo? Então, da nossa resposta, nós podemos considerar esse aqui como perímetro, certo? Da nossa figura, ou reescrevendo, nós temos então aqui também o mesmo perímetro, certo? Nós só reescrevemos ele de forma diferente. Beleza, pessoal? Então é isso. Bons estudos a todos, espero que tenham entendido e até o próximo vídeo.